Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer um pouco sobre o show do Harry Styles em São Paulo, Together, no ano de 2026. E especificamente nesse vídeo eu vou falar qual foi o valor que eu gastei em absolutamente tudo. Até para eu fazer as contas de quanto eu gastei. Óbvio que vai ser uma grande pedrada aqui, né? Até porque eu valorizei muito ter o conforto aqui, tá? Tipo, não passar perrengue, né? Ter ali uma coisa segura, né? Pra curtir o show com qualidade. E já que eu sou de outro estado, eu sou aqui do estado do Paraná, sou de Curitiba, eu resolvi investir em algumas coisinhas aí que vão sair um pouco caro. Mas lembrando pra vocês que eu me antecedei, eu me antecedi com muito... Antecedi. Você é burro, cara, que Eu loucura. me antecedi com muita antecedência. Então, eu me preparei com antecedência, melhor dizendo. Desde janeiro eu já sabia, do ano de 2026, que ele já viria para São Paulo. Então, eu e meu namorado, a gente foi guardando uma graninha. E meu namorado, sabendo que eu gosto muito da banda, né? Sempre gostei muito da banda desde a minha adolescência. Tenho até uma mini tatuagemzinha aqui em homenagem a eles. Eu quis viver esse momento, mesmo que eu parcelasse tudo, né? Mas eu acho importante trazer um vídeo aqui pra vocês saberem até, pra vocês mesmo irem pra São Paulo, né? Em algum momento da vida de vocês, como que você faz, né? Eu nunca tinha andado de avião na minha vida, foi a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, foi o primeiro show que eu fui da minha vida, né, também. Então eu acho importante ressaltar isso pra vocês não terem medo. Eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Eu gravei um vídeo, ainda tô editando ele, de como foi toda essa experiência, mas valeu muito a pena, muito a pena, né? Era um sonho meu ir num show dele, assim, conhecer, né, pelo menos um dos integrantes da One Direction, né? E eu acho importante trazer pra vocês todas essas referências, né, que eu tenho pra vocês terem uma base até pra quando ele vir na próxima vez também, né? Nunca se sabe. E pra vocês até fazerem uma comparação, né, de quantas vezes você acabou gastando, de quanto eu acabei gastando, né? E enfim, eu vou falar aqui em base de duas pessoas, tá? Que é eu e o meu namorado, porque a gente dividiu praticamente tudo, aí. Bom, vamos começar então esse checklist aí que dói muito no nosso coração, que é, né, extremamente horrível a gente gastar uma grana, e principalmente eu, que eu preferi um pouco do conforto, ele acaba saindo mais caro, né, gente? Se você quer ter mais conforto, infelizmente ele acaba saindo mais caro, não tem, né, outra opção se não gastar, né? Mas a gente parcelou muita coisa, então acabou não saindo tão caro e a gente se preparou muito com antecedência, né? Então a gente teve uns 6, 7 meses para se preparar pro show. E eu acredito que deu super certo, né? A gente não sofreu perrengue algum. E eu vou dar, inclusive, algumas dicas pra vocês aqui, né? Sobre o que eu posso levar, né? E tal, até porque o show foi no Morumbis. E se eu não me engano, o show do BTS também vai ser no Morumbis, né? Então, pra você que vai aí no show, né? Futuros shows aí do Morumbis, se prepare aí já pro checklist, pra quanto você vai gastar, né? E vá. Sei que é muito difícil, mas coloque na cabeça de você. É caro, mas vale a pena, sabe? É uma coisa que eu nunca fui, foi o primeiro show da minha vida que eu fui, sabe? E valeu muito a pena você estar lá, você olhar todo o palco, principalmente do Harry. Harry é muito colorido, né? Tudo é muito divertido, é muito legal, uma experiência única. São Paulo também é uma cidade, né, que eu nunca tinha ido visitar na minha vida. Então, se preparem aí pro checklist, né, que vai ser um pouco dolorido se você quer ir com conforto, mas eu digo que vale muito a pena, muito a pena, principalmente também se você é um final de semana e você não tá de férias. Eu, pelo menos, eu consegui férias nesse período, mas se você vai no final de semana, meu namorado, por exemplo, ele não pegou férias, então eu pensei muito no conforto para ele, né, porque se a gente não, tipo, se nós dois tivéssemos de férias, ia ser muito diferente, né, mas infelizmente meu namorado, ele não teve férias, eu estou de férias, então pra mim foi mais tranquilo, e eu acabei gastando um pouquinho a mais pra ele ter esse conforto e chegar, né, não morto, né, pra ir trabalhar no outro dia, na segunda-feira, né. Então, vamos lá para o começo dessa lista, né, que dá aí de doer no nosso coração. Bom, a primeiríssima coisa que você tem que ficar preparado é ver a data que o teu ídolo vai fazer o show aqui no Brasil, né? No caso do Harry Styles, ele fez numa sexta-feira, dia 17, 18 no sábado, se não me engano, 21, que vai ser amanhã, na terça-feira, e 24, que eu acho uma quinta-feira. Então, assim, fica muito atento a esses detalhes, o horário do show, né? Quando vai ser, se você consegue ir até lá, né? O nosso caso a gente conseguiu porque era final de semana, né? Então deu
tudo certo. Existem, então, né, se não me engano, 3 ou 4 lugares que você pode ficar no show da Harry Styles, pelo menos era assim, né? Então fica de olho quais locais que tem ali, né, de separação. Então, por exemplo, tem a pista, né, que é o normal, você fica lá no meio do povão, e você fica em pé, né? Tudo bem que às vezes você acaba entrando, né, mas você tem que chegar cedo pra pegar um bom lugar lá na frente. Mas eu preferi o conforto, não ficar lá na pista, e eu acabei indo de arquibancada, né? Tem também as cadeiras, se não me engano, tinha cadeira inferior e cadeira superior, mas eu acabei não pegando. Inclusive, quando eu entrei dentro do estádio, eles estavam oferecendo pra quem estava na arquibancada ir pra cadeira inferior ou superior. Mas a gente realmente não quis, porque a cadeira superior, gente, embaixo da arquibancada, a arquibancada acaba tapando um pouco a visão do palco. Então eu fiquei com muito receio e eu realmente quis ir de arquibancada, mesmo me oferecendo gratuitamente esse plus. Eu neguei. Eu já tinha visto algumas outras pessoas que se oferecessem no show e você já tinha chegado um pouco mais atrasado, não aceita. Não aceita, porque você tem, né, infelizmente, essa perda, né, desse olhar que você fica ali na cadeira superior. Agora, se você chegou cedo, bem cedo, e você tá na arquibancada e recebeu, daí eu acho que talvez compensa você ir pra lá. A gente tinha chegado cedo, mas mesmo assim eu fiquei, gente, né, fiquei com muito receio e a gente não foi, assim. Enfim, vamos aos preços, então, que é a parte mais dolorida. Foi 265, lembrando que a gente pagou meia de estudante. Nós dois já somos formados, mas eu faço segunda licenciatura e meu namorado faz pós-graduação, então nós temos o direito de meia entrada. 265 apenas o ingresso. As taxas, gente, elas foram absurdamente caras, tá? Que ao total, cada ingresso deu R$370. Caro pra beleléu, tá? Ao total, os dois juntos deu R$740, apenas o ingresso, tá? A gente dividiu em 4 vezes, então deu 185 por mês, então R$92 pra cada um por mês. A gente pagou super rapidinho. Esse aqui, o meu namorado, ele adiantou também algumas parcelas. Então foi super, super, super barato, assim, pelo menos o ingresso, né? Agora, a coisa mais cara de todas, igual eu disse pra vocês, que eu gastei um rim aqui, que eu ainda estou pagando. Eu parcelei, olha só, em maio, gente, em maio. Se não me engano, eu fiz a compra em abril e eu só vou terminar de pagar agora em setembro. Setembro ou outubro, mais ou menos. Mas eu dei alguma adiantada também nas parcelas, tá? Que foram, então, as passagens aéreas, minha gente. As passagens aéreas a gente pegou da linha da Gol, tá? Nós pegamos aqui em Curitiba, do aeroporto de Afonso Pena, até Congonhas, que era o aeroporto mais perto que se tinha ali do estádio do Morumbis. E do estádio do Morumbis, a gente vai decidir também pegar um hotel. De primeiro momento, a gente não ia pegar o hotel, mas como eu fiquei pensando no conforto do meu namorado, que coitado, bichinho, a gente vai ficar lá, né, na fila e tal, né, eu decidi pegar um hotel, né, também já vou falar o preço do hotel, mas a gente ficou no Ibis São Paulo, Ibirapuera, tá, e a gente acabou deixando meio que muito pra depois. A gente comprou o ingresso, a gente ficou tipo, ok, já temos o ingresso, depois a gente vê o hotel, depois a gente vê as passagens. E isso foi um erro, gente. Foi um erro, assim, que eu realmente fiquei... Eu deveria ter, em janeiro, já visto já as coisas. Eu acabei vendo ali já em abril, deixei pra ver em abril. E a maioria das coisas já estavam esgotadas, como hotel, Airbnb, assim, que eram mais baratos, já estavam esgotadas, só tinha as coisas mais caras, assim, infelizmente. E a passagem de avião, ela acabou subindo uns R$200 a mais pra cada, ou seja, R$400. Em janeiro, a passagem de Curitiba para São Paulo e também a volta de São Paulo para Curitiba estava R$600. R$600. Tá? Para cada pessoa, né? Para cada um. Se não me engano, estava em torno disso, tá? A gente acabou pagando, ao total de passagem aérea, R$1.641. Pois é, minha gente. Isso aqui foi uma pedrada, a gente parcelou em 6 vezes, nós parcelamos em 6 vezes, e a gente ficou pra cada um, então, dividido, a gente dividiu no meio, R$820, tá? Essa foi a parte mais cara que a gente tem, foi, né? Mas assim, foi muito, muito legal, até porque eu nunca voei de avião na minha vida, mas eu consegui parcelar tudo, né? Então, foi R$236 por mês,
E aí, meio que cada um acabava pagando uma. Às vezes eu acabava pagando, daí às vezes o meu namorado acabava pagando a outra. Então a gente foi se dividindo, né? E a gente tá quase no finalzinho, a gente tá quase nem vendo, assim. Então, foi bem razoável, assim. De primeiro momento, a gente não ia pegar um hotel, a gente acabou deixando isso por último. E eu já vou explicar um pouco do porquê. Foi até bom a gente ter pegado esse hotel, por tudo que aconteceu, mas enfim, foi caro pra caramba, mas pelo menos assim, valeu muito a pena pelo conforto, pela segurança que nós tivemos de chegar lá e ter um local pra deixar as roupas, as coisas, assim, tipo, caso chovesse ou alguma coisa assim, sabe? Então eu fiquei com muito esse receio. Bom, primeiramente, a nossa ideia era pegar o voo de Curitiba para São Paulo. O voo era meio-dia, então a gente chegaria lá mais ou menos 1 hora ou 2 horas. E ir direto pro estádio, curtir o show, voltar pro aeroporto, ficar no aeroporto e esperar o próximo voo para Curitiba de manhã. Mas minha cabeça ficou por alguns meses ali catucando, pensei, meu Deus, e se chover nesse show? Se chover nesse show, gente, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar no aeroporto pingando. Tudo bem, tem a capa de chuva e tal, mas, pô, vou me molhar inteira, né? E o meu namorado vai pegar uma gripe, coitado do ser humano, ainda tem que trabalhar na segunda-feira. E meu namorado ele não é de Curitiba, tá? Ele chegaria em Curitiba e ele precisaria ir para Ponta Grossa ainda, ele vai para Ponta Grossa. Então eu pensei, meu Deus do céu, meu namorado, gente, coitado, não vai conseguir nem dormir no show dali do aeroporto. E a gente não queria gastar realmente, porque a passagem foi uma pedrada, né? Foi uma coisa muito cara que a gente gastou na passagem, né? Mas eu fiz a reserva, então, no Ibis do São Paulo do Ibirapuera, que era um dos que tinham, que sobrou, infelizmente, né? Porque era um absurdo de caro. E a nossa reserva, gente, custou em apenas uma noite que a gente ficou. Na verdade, eu peguei sábado e domingo, né? A entrada, dia 18 ali. E domingo, né? Que seria um dia, teoricamente. Né? Foi por R$609. Tá? Eu não paguei adiantamento nessa passagem. Nessa reserva. A gente pagou na hora, então a gente foi economizando. Eu economizei uns R$100 ali por mês. Então eu paguei R$300, meu namorado acabou pagando R$300. Dito isso, então, agora a gente vai falar sobre a mobilidade, como que a gente acabou chegando lá no estádio do Morumbi. Então, aqui eu vou acabar falando como foi, né, a nossa logística. Então, a gente basicamente utilizou o transporte de aplicativo. 1 hora o Lucas pagava, 1 hora eu pagava, né? Então, acho que eu acabei pagando mais, mas o Lucas, ele acabou pagando um pouco mais na alimentação. Então, meio que foi sempre justo, assim, a gente sempre dividiu um pouco das coisas, né? Mas vou falar aqui, então, os preços dos Ubers, tá? Vou dar uma arredondada também pra gente fazer o valor final. Então, Uber da ida que a gente pegou da casa, né, da minha casa até o aeroporto de Afonso Pena aqui em Curitiba, deu uns R$50. O Lucas que pagou. O aeroporto do aeroporto de Congonhas até o nosso hotel deu R$43,99. Então, deu R$44 aproximadamente. Do hotel, a gente foi até o Morumbis. A gente também pegou um aplicativo, né, que deu R$38,99. Arredondamento aí de R$40, eu vou arredondar. Na volta, gente, a gente preferiu do show pegar um transfer, tá? Foi a melhor solução da minha vida, porque se você estiver lá depois do show, gente, muita gente pedindo carro de aplicativo, então eu sabia que não ia rolar, eu não queria voltar de metrô, porque eu não entendo porcaria nenhuma de metrô de São Paulo, né, então, tipo, gente, né, e eu queria também chegar rápido no hotel pra gente dormir, porque o nosso voo já tava previsto pra 7 da manhã, então a gente tinha que fazer um check-in muito rápido, né? Então eu decidi gastar nisso, né? Não tive outra opção. E pela segurança também tudo, né? Pô, igual eu falei, não conheço nada da região do Morumbi, não conheço nada. Então eu entrei com contato se vocês quiserem, depois eu coloco um pouco aí de quem que fez, né? Todo esse trabalho maravilhoso. A gente teve que andar, óbvio, uns 25 minutos, meia hora depois do show, né? Naquela muvuca de todo mundo. Mas assim, foi super, super tranquilo. A gente chegou lá, a gente deitou no carro, morreu depois do show. E a gente só chegou no hotel, gente. Foi maravilhoso. Em questão de nem 20 minutos a gente tava assim no hotel. Então eu peguei um hotel. Aliás, eu peguei um hotel, gente, que ele ficasse no meio, tá? Entre o aeroporto e o Morumbis, tá? Pra gente ter essa divisa, né? Então, se você vê lá esse hotel, o Ibis, que ele é do lado, assim, do Parque do Ibirapuera. Ele é maravilhoso, tá? Mas é
né, caro pra cacete. Mas vale a pena, né? Eu achei que vale super a pena, assim. A gente teve só uma dificuldade de dormir ali, né, no hotel, por causa da cama. Mas, assim, tem chuveiro, tem alimentação, né? Você deixa as suas coisas lá e vai embora, né? Maravilhoso. Enfim, hotel bem bom, assim, bem perto do aeroporto, assim, achei ele ótimo. Enfim, pegamos um transfer, então, que deu R$200. Caro pra cacete, né? Mas eu também economizei um pouco e paguei na hora. Aí a gente dormiu, então, e a gente pegou outro aplicativo do hotel até o aeroporto de Congonhas, então essa seria a volta, e deu R$31,98, ou seja, R$32, que eu também paguei. E aí a gente chegou, então, no aeroporto aqui de Curitiba, e do aeroporto de Curitiba a gente veio até a minha casa. Esse foi um dos carros de aplicativos mais caros, porque eu acredito que quem tá ali no aeroporto, eu não sei por que é tão caro, né? Eu não sei se é por causa da demanda, não sei, mas esse deu R$80, gente. Esse foi o carro de aplicativo mais caro que a gente pegou, daí pra ajudar meu namorado, né? Quando ele tinha pagado a comida, as coisas, eu dei R$40 pra ele. O total, minha gente, sem o transfer, só de carro de aplicativo, pra vocês terem uma noção, a gente gastou R$206, tá? Com o transfer, foi 406, tá bom? Mas vou dizer pra vocês que compensa muito você guardar uma graninha pra utilizar o carro de aplicativo e o transfer, tá? Eu entendo. Pra ir, se você compreende, né? Se você sabe como é um pouco de São Paulo, vai de metrô. Realmente, o metrô deve ser uma boa opção. Mas não recomendo bufunfa nenhuma, né? Né? E nem de ônibus da região, nada. Eu preferi de aplicativo, né? Muito mais fácil, muito mais prático. E aquela questão do conforto mesmo que eu disse pra vocês, né? O conforto ali que a gente teve, assim, a gente não teve perrengue algum, sabe? A gente chegou lá, já entrou na fila, da fila a gente já foi pro estádio, enfim. Foi maravilhoso, gente, maravilhoso, assim, perrengue algum. O único perrengue, assim, entre aspas, que foi fora da saída do show, que é muita muvuca, é muita gente, você precisa ter paciência naquela hora e não tem muito o que fazer, né, gente? Vou fazer o quê? No show do Morumbis, alguns dias antes, e principalmente aqui em Curitiba também, em São Paulo, região, tava um frio de lascar. Frio de lascar, tipo assim, fazer 15 graus, você tá tremendo, sabe? E, gente, no dia do show, falaram pra gente levar um bom agasalho, porque a arquibancada é o lugar mais frio de todos, o mais frio de todos. Gente, eu gastei, se não me engano, acho que R$150. Eu fui na Renner. Eu não sei o que eu fui fazer no shopping aqui em Curitiba, eu fui na Renner. Eu falei, gente, eu vou levar um moletom. Tipo assim, eu não tinha um moletom preto, assim, sabe? Bem quentinho. Aí eu achei lá na Renner na promoção, assim, por R$150. Então acho que vale a pena colocar aqui isso também, porque eu gastei justamente só pro show do Harry Styles, esses R$150, pra ter ali um moletom, que no caso fique muito frio, né? Inclusive eu levei 3 blusas, gente, eu levei 3 blusas, mais um moletom, porque eu tava morrendo de frio, tipo, morrendo de medo de passar algum frio lá na arquibancada. Mas, gente, eu juro pra vocês, se eu fiquei com uma blusa fininha, foi demais, porque eu fiquei pulando a todo momento, eu fiquei, tipo, sabe, eufórica a todo momento, assim, feliz da vida. No máximo, eu fiquei com 2 blusas, que era essa mais fininha e uma de lã, assim, que eu tinha por cima, gente, já foi suficiente. Então, assim, não se euforem, igual eu que gastei R$150 ainda nisso, pra levar no show do Morumbi. A outra coisa aqui, então, que eu vou citar pra vocês vai ser a alimentação, tá? Quanto que a gente gastou em alimentação. Eu me preparei aqui, porque eu já sabia que dentro do estágio é uma facada, gente. Não comprem coisas dentro do estágio, tá? Não comprem, eu acho muito caro. Não vale a pena, tá? Mas a gente comprou, assim, Fine, bolacha, deixa eu ver o que a gente acabou levando aqui, sneakers, barrinha de cereal, clube social, e foi o suficiente. Inclusive, eu até comprei um amendoim, mas não foi necessário, a gente acabou comendo super bem. E ao total eu gastei R$90 nessas bobaieiras, assim, que eu levei, sabe? Uns R$90. E assim, super tranquilo, deu pra gente no show inteiro. A gente só não levou bebida, porque bebida com tampa não podia levar. Aí eu fiquei com preguiça, daí eu comprei uma água lá mesmo. A água tava R$10. Nossa senhora, uma água R$10, né? Meu Deus do céu. Mas, né, então R$100, vamos colocar aqui, né? Que eu gastei R$10 com a água lá. Mas depois tinha ponto de hidratação lá dentro, então você podia pegar água de graça, gratuitamente. Aí eu não comprei mais, né? Peguei mais duas, era tipo um copinho assim, e bebi tranquilamente. Então, não gastei mais nada. E assim, a alimentação a gente acabou, quando a gente chegou no hotel, a gente acabou comendo também, foi uns R$50 cada. Então, ó, foi R$100. Vamos somar aqui, ó. Foi R$100. Disso da água, tudo. A alimentação foi uns 50, o meu prato, que eu almocei lá no hotel. Então a gente chegou, deu tempo de a gente almoçar, subir pro hotel, se arrumar e a gente foi pro show.
O meu deu 50 e o do Lucas deu uns 60, por aí. Então, temos aqui 210 de alimentação. No aeroporto, gente, eu acabei esquecendo de falar isso, mas a gente acabou comendo no aeroporto na ida e na volta. Na ida, eu acho que a gente gastou uns 60 reais. Por mais que eu comi antes, o Lucas, ele quis comprar um pão de queijo, uma coisa assim, e acabou saindo uns 60 reais. Na volta, a gente tomou só um café, porque a gente tava morrendo de sono, e, se eu não me engano, saiu uns 40 reais. Não foi algo tão caro aí, mas também a gente gastou nisso de alimentação. Temos, então, ao total 310. Gente, não comam em aeroporto, tá? Como antes de sair de casa, mas mesmo só um pão de queijo lá é um rim, né? Dito isso, uma coisa que vale muito a pena pra vocês investirem é a capa de chuva, tá? Eu acabei comprando uma de 6 reais mesmo, que tinha 99, porque era o que tinha, a gente tava com muita preguiça, mas, né, foi o que deu. E eu rezei pra que não chovesse, graças a Deus não choveu, né? Deus foi muito bom comigo. Então, mas vale a pena, tá? Se você vai em outros shows, leve uma capa de chuva boa, não faça igual eu, né? Mas até porque a gente se garantiu com o hotel, então meio que eu fiquei, não vou levar uma capa de chuva, né? Enfim. Outra coisa que a gente acabou gastando, que na verdade o meu namorado acabou gastando também, foi uma lembrancinha, né? Se você quer gastar ali com faixa, alguma coisa, né, pro show, os camelôs sempre estão ali, né? Eu não comprei nada do show do Harry ali, porque tava absurdamente caro. O moletom tava 400 reais e um chaveiro estava 120 reais. Então, poxa, Harry, né? Sou CLT aqui, fiquei triste com esse preço. Mas eu acabei não comprando nada de camelô, assim. Eu comprei... Meu namorado acabou comprando só o copo dele, né? E nada demais, assim, realmente não quis faixa, não quis nada, porque tudo era muito caro, gente. E se você for comprar, a gente compra depois do show. Eu sei que é chato, a muvuca que tem depois do show, mas assim, o meu namorado pagou 30 reais num copo antes, e depois que a gente saiu, os caras estavam vendendo por 10 reais, sabe? Então, façam isso, é o melhor investimento da vida de vocês, que vocês vão fazer. Vou mostrar aqui o copo pra vocês, ó. Esse é o copinho que ele comprou. É o copo oficial, né? A gente comprou dentro do estádio. Mas caso você queira, assim, algum de lembrança... Gente, depois do show, eles começam a vender a rodo. Tipo, super, tudo muito barato, assim. Sabe? Faixa, camiseta, moletom. Tudo, gente. Tudo. E revendo aqui todas as informações para passar para vocês, eu me lembrei de mais um gasto. Meu Deus do céu, né? Quanta coisa que eu gastei pra ir nesse show. Comprei meia, né, de estudante, o ingresso do estudante. Eu descobri meio que quase em cima da hora que se você pegar uma organização um pouco mais chata ali do show, eles exigem que você tenha em suas mãos a carteirinha oficial, padrão, né, a da DNE, né, que você tira uma foto aqui e tal, né, e essa é uma carteirinha, gente, que é o padrão oficial no Brasil inteiro, então você pode utilizar ela para shows, para tudo, né? Tem ela física e tem ela digital, e foi super rápido de tirar. Eu tirei, assim, em menos de 15 minutos, ela já estava pronta, assim, a digital, então eu e meu namorado, a gente gastou em torno de uns 50 reais, vou padronizar em uns 55, não foi mais que 60 reais. Eu sei que isso pode ser muito chato da minha parte, né, mas eu vi muitos vídeos de várias gente falando que quando chegava lá na hora e mostrava a minha entrada, eles não deixavam a entrada, aí quando, né, eles não deixam você entrar, você tem que ir lá pagar a inteira, mas assim, vou falar pra vocês, quando eu entrei muito na muvuca, ali na hora que todo mundo estava entrando, e eles acabaram não tendo tempo, assim, de verificar realmente se era minha entrada ou não, eu só mostrei ali o meu ingresso, eles verificaram, me mandaram ali pra revista, no que eu vi na revista, eles me olharam tudo, né, você apresentou sua carteira de identidade, né, carteira de motorista, e aí você segue depois da revista lá pra mostrar o seu ticket, e eles também só verificam ali a sua carteira de identidade e nem verificaram se a minha era meia entrada mesmo. Provavelmente por conta da alta demanda, né, que tinha bastante gente ali vindo, né, eu quis mesmo assim não ter surpresas no dia, né, tipo, pô, chegar lá no dia, ver o meu artista favorito, eles olhar pra mim e falar, não, essa carteirinha não é válida, né, então eu paguei aí 50 reais à toa, mas igual eu falei pro meu namorado, eu falei, melhor a gente se precaver, né, do que acabar não aceitando lá na hora. Ao total, gente, sem a blusa, né, porque eu estou contando como toda a parte do show, né, porque a blusa não conta muito com o show, deu R$3.891. Arredondando,
Com a blusa, deu uns quase 4. A blusa, 3.800. Misericórdia! É basicamente essa faixa etária de 2 pessoas para ir para São Paulo, tá? Não é uma pessoa, são 2 pessoas para ir para São Paulo em um show de uma pessoa internacional. Você deve falar, caramba, é muito caro, como que eu vou conseguir? Gente, vocês conseguem. Eu achava que eu não ia conseguir na minha vida alguma ir a um show assim, desse nível, mas a gente parcelou, a gente já tinha um dinheiro guardado, eu já tinha um dinheiro guardado desde o ano passado pra esse tipo de coisa, então vão guardando o dinheiro, faz uma caixinha pra você guardar lá esse dinheirinho, eu guardei só pra isso, eu fui deixando tudo lá, e a gente foi dividindo basicamente tudo, eu e meu namorado, então não ficou pesado, parece muito caro, olhando pra tudo agora, parece, mas se você dividir, fazer certinho, planejar, não sai caro. Não sai caro. E a gente quis gastar com conforto, que foi o que eu disse pra vocês, principalmente por conta do meu namorado, porque o namorado ele não estava de férias, então aí sim acabou sendo mais caro. Mas você tem a opção de, por exemplo, igual eu disse, você pegar o avião, não pegar um hotel, daí você fica só no aeroporto e volta pra sua cidade também. Tem essa opção. Mas, infelizmente, né, muitos não conseguem e acabam indo até de ônibus, vai de ônibus, fica lá na fila o dia inteiro, volta de ônibus, é uma opção mais barata também. Mas a gente quis ter o conforto e a gente não quis ter o estresse, né? Eu quis pensar no meu namorado, né? E saiu caro. Mas valeu a pena? Valeu muito a pena, gente. Isso é uma pergunta que com certeza você deve estar perguntando, meu Deus, jamais gastaria esse valor nessas coisas, né? Eu fui lá e fiquei na fila do show. Tá bom, né? Tá bom, mas a gente preferiu ter o conforto, preferiu ter essa segurança, né? Então, gente, recomendo muito, muito, muito. Se você quiser planejar com antecedência, assim, demais, recomendo você comprar uma passagem aérea. E se você tem condições, né, por favor, pense nisso com carinho, né? Parcela quanto você conseguir parcelar, porque, gente, vale muito a pena. Inclusive, voar de avião é muito legal também. Dá um pouco de medo no começo, né? E vale muito a pena, é uma experiência única, gente. É pra você ver lá o artista que você tanto quer. E pra mim era um sonho desde a adolescência de fazer isso. Então foi algo que eu preparei muito, mas que no final deu tudo certo. E também tem algumas outras opções que, por exemplo, aqui de Curitiba, há pessoas que elas pegam um ônibus, que vão com várias pessoas, né, que seria excursão. Você vai de excursão, né, o ônibus fica lá perto do estádio, você desce, curte o show e volta de excursão também. Tem essa possibilidade se você deseja. Que, se eu não me engano, também vai entre R$300 a R$600, nessa margem também. Vale muito, muito, muito a pena mesmo pra você ir lá, curtir com a pessoa, dançar, sabe? Ter essa memória, sabe, de você ir em um show, assim, pela primeira vez. É caro, gente, mas vale a pena, sabe? Vale a pena, mas tem como economizar. A gente esbanjou aqui, né? Eu falei assim, quanto está custando realmente ir para ter conforto, para você não ter perrengue. E foi isso que eu fiz, gente, deu super, super certo, né? Então, só revisando aqui pra vocês, se você quer seguir esse mesmo plano, né, que eu fiz, que eu me organizei, tudo isso que aconteceu foi eu que me organizei sozinha, meu namorado não me ajudou em nada, até porque a gente tem meio que uma regra que quando ele quer ir em algum lugar, é ele que planeja, e quando eu quero ir em outro lugar, eu que planejo. Então, eu que organizei tudo, né, dessa vez, porque da última vez, na outra viagem que a gente foi ele que planejou, né, que foi a Serra do Rio do Rastro, e dessa vez fui eu que planejei absolutamente tudo, tanto pra gente não passar perrengue e não ficar cansado. Então, segue aí as dicas pra você, né, que vai no show de São Paulo, pega essas dicas que, gente, vale muito a pena. E também se preparem, gente, eu sei que vai ser muito chato pra isso, mas eu também tinha um dinheiro guardado caso acontecesse alguma emergência, tá? Eu sei que é muito básico isso que eu tô falando pra vocês, mas, gente, emergências acontecem. Vai que você passa mal, que você comeu alguma coisa que não te fez bem, que você, sei lá, vomitou, entendeu? Então você precisa necessariamente ter uma coisa pra emergência, sabe? Imprevistos acontecem. Por sorte, eu não levei nenhum imprevisto, eu não passei nenhum perrengue. A gente não viu pagar nada disso, absolutamente nada. A gente foi parcelando, a gente foi pagando aos poucos, economizando, a gente não viu pagar isso. Parece muito caro agora, parece. Mas se você guardar aos poucos e você ir pagando aos poucos, você nem vai perceber. Pessoas, eu agradeço muito, imensamente a presença de vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dele, inclusive. Olha só, agora eu tenho um copo do Harry Styles.
E o que vale, gente, é ficar as lembranças, vale muito a pena você ir. Se vocês querem outro vídeo falando um pouco mais, né, mais algumas dicas que vocês queiram de como funciona toda a questão do estádio, de como que é, né, tô aqui pra ajudar vocês, pra auxiliar, igual eu falei, foi o primeiro show da minha vida e ocorreu tudo certo, a galera foi super querida, super gente boa. Eu acho que vale muito a pena vocês verem esses vídeos, né, entenderem como funciona, qual é a base de quanto que eu tenho que economizar pra ir, né. Eu não tinha nenhuma dessas informações, eu fiz na loucura, então por isso que eu tô falando aqui pra vocês e até pro próximo shows do Harry, né, ou até os próximos shows das próximas pessoas que vão fazer ali em São Paulo, em Morumbi, né, porque sempre tem muito show ali. Então com certeza vale muito, muito, muito a pena, minha gente, investir nisso. E assim, muitas pessoas com certeza vão me criticar, falar, ai meu Deus, foi lá no show do cantor, ficou na arquibancada, o cara nem olhou pra você, né? Então assim, é uma questão de, pô, cada um gasta o dinheiro com o que você quer, né? É o que eu acho, assim. Então, se você tem esse tipo de pensamento, sei lá, tem gente que gasta em videogame, tem gente que gasta em, sei lá, em roupa. Eu quis gastar em show, né? E foi um sonho que foi realizado. Então, né, cada um gasta no que quer. É o que eu acho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui se vocês também foram no show do Harry, do Morumbi, que foi maravilhoso. Eu ainda estou editando o vídeo dessa aventura que eu fui pra lá. E não se esqueça, então, de inscrever aí, né? Dar um likezinho no vídeo, comentar alguma coisa se você foi no show, de que você achou, o que você achou dos vídeos, se as dicas são boas. Para quem tem uma condição, né, para 2 pessoas, ou se você achou muito caro, se você achou até que razoavelmente barato para 2 pessoas, né, porque se a gente dividir em 2 pessoas, vai dar uns R$2.000 para cada pessoa. E eu queria saber, né, o que vocês acham? Se foi muito caro, se foi muito barato, se foi ok, né, se foi mediano. E se vale a pena também, né, pra ver um cantor. Pra mim, valeu muito a pena, viu? Gente, muito, muito, muitíssimo obrigada por estarem aqui comigo assistindo esse vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima aventura.